tudo bom com vocês? Então olha só, hoje nós vamos estar falando sobre vivenciando jogos competitivos e cooperativos. Então hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a vivência de jogos competitivos e cooperativos. Nós vamos estar falando coisas muito básicas, tá? A primeira coisa que nós devemos entender como uma introdução para o tema é, conforme explicado anteriormente, como nós falamos nas outras aulas, de maneira geral, a cooperação e a competição são vistas como polos opostos. Se você querer tentar entender, é só você pegar aquela bolinha do Yin Yang, que é uma bolinha chinesa, que no meio dela um lado é preto, o outro é branco. Aquilo dali são coisas opostas. É como se fosse o bem contra o mal. E a mesma coisa que colocam, da mesma forma, é uma forma de uma ilustração que eu trouxe para você, para que você entenda que competição e cooperação muitas vezes são colocados como coisas opostas, mas nós vemos que não é. O termo competição, muitas vezes, tem seu significado relacionado à ausência de cooperação, caracterizada por certo individualismo. Isso acontece? Acontece. Muitas vezes, não tanto, mas acontece. Porém, nós sabemos que a competição e a cooperação elas precisam estar juntas. Não tem como eu fazer uma competição, não tem como eu participar de uma competição se eu não souber primeiro colaborar. Se eu não souber primeiro incentivar, se eu não souber primeiro motivar o outro colega. Principalmente os da minha equipe. Não estou dizendo que eu não vou fazer isso com os colegas da equipe adversária. Como nós falamos, quando acaba um jogo, independente da minha vitória ou derrota, eu preciso saudar o time adversário. E isso, dessa forma, eu provo que eu sou uma pessoa responsável. Eu sou uma pessoa que eu consigo hoje em dia não ser uma pessoa competitiva ao extremo, mas eu consigo saber a hora que eu perdi e como eu preciso melhorar para poder na próxima vez não ter os mesmos problemas, e também sei a hora que eu ganhei, que eu também posso ir lá saudar o adversário pelo jogo que fez. Então a competição e a cooperação nós sabemos que participam juntos, porém nós sabemos que existem alguns momentos ou algumas pessoas sim que têm essa caracterização do individualismo. Contudo, mesmo considerado esse caráter de individualismo, a cooperação entre os competidores é necessária para que o jogo se concretize. Se eu não tiver cooperação, se eu não tiver respeito, cooperação também nada mais é do que o respeito, se eu não tenho respeito pelo meu adversário, eu não vou fazer com que nenhum jogo se realize. Vai acontecer muitas vezes um quebra-pau dentro do jogo, uma brigaiada danada dentro do jogo, do que simplesmente um jogo. E aí quem está do lado de fora vai acabar olhando aquilo e vai falar, pô, caraca, eu vou ficar parado aqui para ver uma coisa igual essa. Por quê? Porque nós acabamos pegando algo que era para ser algo competitivo. Ser competitivo é querer sempre vencer os limites. É querer sempre buscar chegar acima do comum, acima do normal, para que eu possa vencer uma outra equipe. Isso é ser competitivo. Ser competitivo não é ser desleal. Ser competitivo não é ser uma pessoa que vê um adversário no chão e eu passo adiante e deixo o cara lá caído. Isso não é ser competitivo. Isso é passar dos limites da competição. É passar dos limites da competição, é parar um pouco de ser humano e querer ser desumano com outra pessoa. Então nós precisamos entender que a competição é algo que é importantíssimo, mas a cooperação trabalha junto com ela por esse motivo. Porque eu preciso entender que eu sou ser humano. Da mesma forma que naquele momento aquele colega está lá caído no chão, pode acontecer comigo. E será que as atitudes que eu estou tendo vão ser as mesmas que aquele colega vai ter quando ele estiver ao contrário? Então eu preciso primeiro mostrar o meu senso de respeito, o meu senso de companheirismo, o meu senso de colaboração com aquele cara, porque aquele cara está lá caído no chão, para que depois eu possa acontecer a mesma coisa comigo. A competição e a cooperação podem coexistir nas práticas corporais? Nós sabemos que sim. E o espaço em que muitas situações competitivas e cooperativas são privilegiadas é o universo formado pelas diferentes práticas corporais, como jogos, esporte, ginástica, danças e lutas. Aonde que nós vemos, professor, onde que nós vemos esse universo que o senhor falou nas aulas de educação física? Nós vemos cooperação e competição dentro de jogos esportivos? Sim, como nós falamos, necessita. Agora, na aula de educação física, mais ainda. Nas aulas de educação física, nós necessitamos desesperadamente entender que ali eu estou para se divertir. Ali eu estou para ajudar o meu outro colega e me divertir com os outros colegas para que eu possa fazer uma aula. Não para que eu seja competitivo e achar que
eu individualmente posso fazer tudo e chegar no final da aula e só começar a zoar os outros falando que eu fiz tudo e que os caras não fizeram nada. Isso não é ser não é ter uma atitude de cooperação, mas uma atitude de competição exacerbada. E com isso, como eu já falei na aula passada, nós vamos acabar fazendo com que outras pessoas não queiram mais ter contato conosco. Só para que você entenda o que eu estou querendo dizer sobre esses negócios, sobre esse tema de hoje, leia, tem um trecho que está na apostila de vocês, que eu vou ler esse trecho para vocês agora de um livro. O texto é de um homem chamado Rubem Alves, em que o autor se refere ao antagonismo entre o tênis de campo e o frescobol. Olha só o resumo do trecho. O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. Então o tênis é o quê? Um jogo competitivo. E a sua derrota se revela no seu erro. Outro foi incapaz de devolver a bola. Então o objetivo do tênis é esse. Eu bato na bolinha para que ele atravesse para o campo do adversário e o meu objetivo é fazer com que eu jogue a bolinha de uma determinada forma que o adversário não consiga devolvê-la. Para que eu consiga marcar o ponto e ganhar o jogo. Joga-se tênis para se fazer o outro errar. Então o jogo do tênis ele é tão competitivo que essa é a ideia. A ideia é fazer com que o cara adversário erre. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário. Então você vai ter que estudar o teu adversário. Competitividade ao extremo. E é justamente para aí que ele vai dirigir sua cortada. Palavra muito sugestiva que indica o seu objetivo sádico, que é o de cortar, interromper e derrotar. Quando eu estudo o meu adversário no tênis, eu consigo entender, opa, peraí, ele não bate muito bem do lado esquerdo. Então aonde eu vou bater a bolinha? Do lado esquerdo. Existe a cooperação dentro do tênis? Existe a cooperação entre o jogador que está jogando e o seu técnico. E no final do jogo vai existir a cooperação para eu que chegar lá no meio da quadra. Se você reparar qualquer jogo de tênis, no final do jogo eles têm que ir até a rede para se saudar. O que é isso? Aquilo dali é você mostrar que você ganhou aquele momento daquele jogador, como nós já falamos, mas pode ser que no próximo jogo seja diferente. Mas o tênis é um esporte competitivo e eu preciso entender os pontos fracos do meu adversário para que eu possa chegar ao objetivo que eu quero. O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado fora de jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. Por isso é um jogo competitivo. No jogo competitivo eu tenho ganhar e perder. Sempre um jogo competitivo vai existir a alegria de um lado e a tristeza do outro. Por quê? Ninguém quer perder. Ninguém quer viver a vida na derrota. Então o que vai acontecer? A equipe que ganha sempre vai estar feliz e alegre pela conquista que teve. E a equipe que perdeu, ou o jogador que perdeu, ele vai ter uma tristeza. Ele sabe que ele pode se reerguer e continuar lá na frente para continuar o trabalho. Porém, ele sabe que naquele momento ele teve uma tristeza. Já diferentemente o frescobol se parece muito com o tênis. 2 jogadores, 2 raquetes e uma bola, como acontece no tênis. Só que, para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. O frescobol, não sei se vocês conhecem, o frescobol é muito jogado em praia. Em alguns lugares também ele é jogado. O frescobol é um jogo onde eu tenho que... a bolinha não pode cair no chão. Então o objetivo do jogo, para que o jogo seja legal e divertido, é você não deixar a bolinha cair. Só que se a bolinha cair, não tem perdedor. A outra pessoa vai pegar a bolinha e vai botar no jogo de novo. E vai fazer com que o jogo aconteça. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito. E faz o maior esforço do mundo para devolvê-la perfeita. Então, enquanto no tênis, quando eu bato a bolinha, eu vou bater muitas vezes a bolinha de propósito para que a bolinha vá torta. Para que o adversário não consiga pegá-la, porque o meu objetivo é ganhar o jogo. No frescobol não, quando a bolinha vem torta, ou quando eu jogo a bolinha torta, o adversário, a pessoa que está do outro lado, ela sabe que eu não fiz de má vontade. Eu posso ter batido na bolinha errada e a bolinha foi torta. E ele vai lá, vai tentar corrigir aquela jogada para que o jogo não acabe, para que a bolinha não caia no chão. No lugar certo para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário, porque não há ninguém a ser derrotado, como já foi falado. Aqui os dois ganham. Ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que deseja é que ninguém erre. Então a diferença é essa. Considerando as ideias apresentadas no texto, converse com um colega para responder a seguinte questão. Pense com você a seguinte questão. Você concorda com o contraste estabelecido pelo autor entre os aspectos competitivos do tênis
e os aspectos cooperativos do frescobol? Então pensa nisso daí. Concordam com Rubem Alves? Concordam com Rubem Alves? Pode-se pensar no jogo de frescobol como exclusivamente de cooperação? Não. Eu também tenho a competição no jogo de frescobol. Como nós falamos, a única coisa que não existe é o ganhar e perder. Mas a competição de não deixar a bolinha cair, aquela adrenalina de não deixar a bolinha cair, é da mesma forma que no tênis. Em jogos com essas características, aquele com quem se joga não é o oponente, mas um companheiro com quem se deve buscar a maior sintonia possível para manter a bola sob controle. O ato de ganhar está quase sempre relacionado aos jogos competitivos, e o seu sentido implica superar algo ou alguém considerando o adversário. Então, o ato de ganhar sempre vai estar voltado para os jogos competitivos. Não estou dizendo que se você fizer algum jogo que trabalhe a cooperação, não vai existir esse ato de ganhar. Como nós sabemos, o ato vai ser muito maior de se divertir do que literalmente ganhar. Por isso que eu falo das aulas de educação física. Porque numa competição, o ato de ganhar vai existir. Porque o objetivo é chegar ao título. Numa aula de educação física, o objetivo é o quê? Se divertir. Simplesmente assim. Então é por isso que eu falo que na educação física, independente de ser um jogo competitivo, vamos um exemplo. Olhem só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Olha o que o pesquisador Terry Orlick ele fala sobre as relações entre competição e cooperação. Isso nós estamos falando sobre níveis de competição e cooperação. Ele fala o seguinte: os jogadores competitivos nas culturas cooperativas não parecem construir um grande problema, porque vencer nunca é uma questão de vida ou morte. Embora o jogo seja estruturado de forma competitiva, os jogadores o encaram de uma maneira amistosa e cooperativa. Então, eu não posso entender o jogo como algo de vida ou morte, mas sim como algo amistoso ou algo cooperativo, algo onde eu vou em primeiro lugar competir, como já foi falado. Embora os indivíduos possam se esforçar para fazer o melhor possível, não há vergonha pelo fato de alguém se sair melhor e nem há qualquer animosidade contra os adversários. Eu não posso querer olhar os adversários simplesmente como inimigos, aonde eu tenho que destruir. Eis uma competição saudável e mutuamente reforçada. Se fôssemos capazes de manter esse tipo de perspectiva em nossos jogos cooperativos e na vida competitiva, não teríamos os problemas que agora são evidentes. Esses problemas todos, como nós falamos na aula passada, principalmente aqueles problemas, quando eu vou fazer alguma entrevista de emprego, alguma coisa do tipo, eu querer achar que eu tenho que passar por cima da outra pessoa para poder mostrar que eu sou melhor do que ela. Esses níveis acontecem porque a gente não entende a competição da forma correta. Talvez quando os membros de nossa sociedade estiverem socializados para uma índole mais cooperativa e humanista, seremos capazes de usar os jogos competitivos de uma maneira amistosa e jovial. Isso foi essa frase desse pesquisador chamado Terry Orlick. Com base nesse ponto de vista, pode-se conceber a cooperação e a competição não como processos contrários ou opostos, como já falamos. A competição e a cooperação ela não é o yin yang daquela bola chinesa que eu estava falando com vocês. Elas não são, mas eles são complementares. A cooperação e a competição precisam uma complementar a outra. Visto que para existir a competição é necessário um adversário ou oponente, mesmo que não seja outra pessoa, outro grupo ou outra equipe, como em uma competição cujos participantes são todos de uma mesma equipe jogando contra ou a favor do tempo. Portanto, podem ver verificados diferentes níveis de cooperação nas competições, desde uma significativa presença de aspectos cooperativos até sua quase inexistência. E aí, eu entro para vocês numa coisa: o nível de motivação para a realização revelaria a autocompetição. Quando eu estou motivado dentro da competição para passar por cima dos meus limites, passar por cima dos meus problemas, passar por cima das minhas limitações para poder chegar ao objetivo que eu quero, eu estou competindo da forma correta. Porque eu estou indo para competir, não para simplesmente ganhar ou perder, ou achar que se eu ganhar eu não tenho nada, se eu ganhar eu sou tudo, se eu perder eu não sou nada. Eu preciso entender que não é assim que a competição acontece. E nós podemos entender isso da seguinte forma. Como foi falado nas outras aulas, nós temos esse grande problema. Nós precisamos colocar a competitividade como o prazer de competir.
e é o desejo de lutar por sucesso em situações esportivas competitivas. Esse deve ser o nosso ponto, o prazer em competir, não simplesmente o prazer em ganhar. Uma pessoa competitiva simplesmente ama competir e busca situações competitivas. Uma pessoa que realmente ela gosta, ela sabe o que é competição, ela vai saber que ela vai amar competir. Ela não está se importando da vitória ou da derrota naquele momento. Ela está se importando em competir, em sair do nível dela que ela está e conseguir chegar a um nível acima. E ela sabe que se ela perder naquele determinado momento, porque naquele momento talvez ela não estava tão preparada daquele jeito, ela sabe que aquilo dali não vai fazer ela desanimar para que ela possa continuar lá na frente. A orientação à vitória é o foco na comparação interpessoal e na vitória da competição. É mais importante superar os outros competidores, esse é o grande problema nosso, nós achamos que é muito mais importante superar os outros competidores do que melhorar os próprios padrões. E aí quando nós não superamos aquela equipe, a gente acaba ficando desanimado, a gente acaba ficando chateado, a gente acaba não querendo mais jogar, mas a gente não entende uma coisa: eu preciso superar os meus padrões. Eu preciso superar o que eu estou errado. O que eu errei nesse jogo? Eu errei isso? Então beleza, eu tenho que consertar isso para que no próximo jogo contra aquela equipe eu não consiga errar de novo. E aí eu vou conseguir o objetivo que eu quero. Então eu não tenho que me importar em ser melhor do que o outro. Eu tenho que me importar em ser melhor comigo. Cada dia mais eu ser melhor em mim, eu mesmo. Eu mesmo a cada dia mais melhorar. Eu mesmo a cada dia mais querer passar por cima dos meus limites. O objetivo é o de melhorar o próprio desempenho. Esse tem que ser o objetivo. E não de vencer a competição. A orientação competitiva de uma pessoa afeta de forma como ela percebe a situação competitiva. Então isso tudo pode afetar outras pessoas. Os níveis de cooperação determinam o tipo de competição que será realizado. Então nós vamos lá. Existem 2 níveis de competição: competição solidária, competição predatória. São os tipos de competição. Os níveis de cooperação são competição mais cooperação ou competição com menos cooperação. Então, William, peraí, não dá dando para entender agora não. Vamos lá. Eu vou entrar na parte da competição solidária e da competição predatória e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. De acordo com o esquema apresentado, os conceitos de competição solidária estão associados aos níveis de cooperação, menor e maior, respectivamente. Então, tanto a competição predatória como a competição solidária, elas têm os níveis de cooperação. Na competição solidária, o nível de cooperação é maior. Na competição predatória, o nível de cooperação é menor. Então, é aí que a gente vê qual é o pensamento de cada um, em detrimento de cada coisa. No entanto, esses 2 tipos de competição são extremos e opostos, sendo possível encontrar diversas possibilidades entre eles com a intensidade de cooperação variáveis. Agora eu vou te falar sobre essas 2 competições para a gente fechar a nossa aula. A primeira é a competição solidária. O valor maior do jogo na competição solidária não está no resultado, mas no próprio ato de jogar. Então a competição solidária ela já começa mostrando para você o quê? O meu importante é competir. O meu importante é eu estar ali competindo. Independente se eu vou chegar ao resultado que eu quero ou não. O meu primeiro momento precisa saber que eu vou lá para competir. O prazer de ganhar não é maior do que o prazer de estar em jogo. Cara, tu precisa entender que não é porque eu estou indo para uma competição que o objetivo maior é a vitória. Só de eu estar ali competindo e participando daquele jogo, cara, já é algo que eu preciso parar e pensar, caraca, eu nunca pensei que talvez eu ia fazer isso. Como eu dou exemplo para vocês dos atletas olímpicos. O cara passa por tanta coisa durante todo o processo para ele chegar numa Olimpíada, que quando ele chega lá, cara, o primeiro objetivo dele é, cara, eu tô aqui, eu vou participar de uma Olimpíada. Lógico, o cara chega assim com o objetivo talvez lá na frente de tentar a medalha, sim, mas ele sabe que talvez ele não sabe quem é o outro adversário dele. Então ele vai ter ali a alegria de participar e de competir de cada prova que ele for fazer. Porque ele não sabe o que vai acontecer. Se ele vai estar capaz de ganhar ou não. A cooperação entre os jogadores é maior, quando você entende a competição de uma forma solidária. Dando a eles maiores possibilidades do exercício de suas capacidades. Perder não tira a autoestima de ninguém. O cara que entende a competição solidária, ele vê que perder não vai tirar a autoestima dele. Pelo contrário, vai estimular para que ele possa procurar formar formas de superação para o próximo momento. Então, o cara que entende a competição solidária, ele entende que
Se ele perdeu agora, não acabou tudo. Ele sabe que ele errou em alguma coisa para que ele pudesse ter acontecido a derrota dele naquele momento. Então ele vai querer consertar aquele erro para que da próxima vez ele consiga continuar a situação. E aí, quando eu penso dessa forma, eu tenho uma noção de continuidade e não de fim. Pois o aprender a jogar não termina quando o jogo acaba. Vai além. Cada jogo é um recomeço com possibilidade de aprimoramento. Então o cara que entende a competição solidária, ele vai entender a competição dessa forma. Esse cara está entendendo a competição da forma correta. Esse cara está entendendo que os dois trabalham juntos, competição e cooperação. Agora olha o cara que entende a competição como uma competição predatória. Olha como é que esse cara entende a competição. Para ele, o resultado do jogo é percebido como uma questão de vida ou morte. Então esse cara é aquele que, quando você olha o cara dentro da quadra, para ele chegar firme num outro colega de jogo para machucar o colega ou alguma coisa do tipo, para ele isso é o correto. Porque o pensamento dele é um jogo de vida ou morte. Se ele perder, ele acabou tudo para ele. Se ele perder, ele nunca mais vai conseguir ganhar nada na vida dele. Então ele vai entrar ali dentro como se fosse uma guerra. E não é. Para ele, vencer significa viver, ter fama e sucesso. E perder significa morrer, fracassar. Essas pessoas são as que mais não entendem aqueles aspectos positivos e negativos da competição que nós falamos. Essas pessoas são aquelas que elas usam anabolizantes, que elas usam essas coisas para querer chegar ao objetivo mais rápido. Por quê? Porque para elas pensam dessa forma, é vida ou morte. Se eu perder agora, eu nunca mais vou ter outra oportunidade. E não é assim que acontece. Nessa representação existe a rivalidade. E o adversário é considerado um inimigo que precisa ser eliminado ou destruído. Por isso que eu falo, uma pessoa que entende a competição como algo predatório, ela vai entender a competição como uma guerra. E entendendo a competição como uma guerra, ela está entendendo a competição totalmente errada, totalmente fora do que é a competição. Mesmo que haja cooperação em uma mesma equipe, há uma concorrência interna para se ganhar posição de titular ou destaque, promovendo o individualismo e as ações desarticuladas. Uma pessoa que tem a competição como uma competição predatória, ele entende a competição nesse lance de vencer ou perder, de vida ou morte, ele acaba sendo uma pessoa individualista dentro da equipe dele. Pode até acontecer de existir algum momento de cooperação dele com os colegas, mas na maior parte das vezes ele vai estar pensando sempre nessa concorrência interna. Não, eu não posso deixar o outro cara que joga na mesma posição do que eu ser melhor do que eu. Então eu vou tentar prejudicá-lo, eu vou tentar fazer várias coisas para que eu possa continuar na minha posição. Ele não entende a competição como algo de estar competindo. Se naquele momento aquele atleta for melhor do que ele não entende que não, ele tem que jogar e eu tenho que ficar do lado de fora. Não, ele vai ficar muito chateado e quando ele não ficar chateado, às vezes ele vai até passar dos limites para poder conseguir ganhar a posição que ele queria. Então qual é a melhor forma de realizar uma competição? O mais importante é criar um ambiente cooperativo, para que as competições não sejam predatórias e estimule a vivência de sensibilidade solidária. Então eu preciso entender que a competição não é algo predatório, então é a primeira coisa que eu preciso tirar da minha cabeça. Se os comportamentos solidários forem incentivados nas competições, é possível se habituar a eles e até mesmo adotá-los em outras atividades da vida pessoal. Entendendo que a competição e a cooperação não são processos excludentes, são processos que andam juntos, pode-se aprofundar esse estudo, experimentando diferentes características estruturais. Estas definem o funcionamento dos processos competitivos e cooperativos e suas relações nas práticas corporais. Então, o que nós precisamos entender sobre o que nós estávamos falando sobre vivência de jogos, vivenciando esses jogos? Eu preciso entender que, como nós já falamos, cooperação e competição não podem ser dois lados da moeda, ou, como eu falei do yin e yang lá, da separação dos dois. Não, os dois trabalham juntos, os dois fazem parte do mesmo negócio, da mesma situação. E o meu resumo é, aprenda que competição eu preciso trabalhar como uma competição solidária, onde o participar, o competir, precisa ser o seu alvo, a sua alegria. Porque quando eu entendo dessa forma, eu entendo que eu posso ajudar o meu outro, eu posso colaborar com meus colegas, eu vou colaborar muito mais com o meu adversário, principalmente em momentos onde eu vejo que o adversário está lá caído no chão, eu posso jogar uma bola para fora para ajudá-lo. Isso é ser solidário. Na competição predatória, isso nunca vai acontecer.
Por quê? Porque a pessoa que trabalha a competição predatória, ela vai querer achar que só porque aquele cara está caído eu tenho que ser melhor do que ele. Eu tenho que acabar de destruir. Eu não tenho que parar o jogo para que ele seja atendido. Eu tenho que ir lá e fazer o gol na equipe dele para eu ganhar da equipe dele. Se eu estou tendo uma vantagem dentro do jogo. E não é isso que acontece. Isso é eu ter uma ideia de competição predatória que não é uma ideia adequada. Então pensem nisso que eu falei com vocês. Pensem nessa história da competição predatória, da competição solidária e de como os dois, competição e cooperação, precisam trabalhar juntos dentro das aulas de educação física, principalmente da escola. Para que nós possamos fazer com que esse trabalho seja um trabalho prazeroso, alegre, feliz e aonde todos vão estar não só participando, mas vão estar competindo e vão estar se alegrando, porque eu vou estar sempre ajudando e colaborando com meus outros colegas, trabalhando a minha cooperação para que eu possa fazer com que os outros também estejam estimulados para poderem estar jogando ali junto comigo. Beleza, galera? Então, essa é a nossa aula de hoje.